Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, hoje tentou fazer um número difícil, que foi reescrever as suas próprias palavras e a sua própria história. Talvez inspirado pelo CDS, que decidiu apagar das redes sociais tudo o que tinha escrito quando estava na oposição, o Sr. Primeiro-Ministro hoje vem aqui dizer-nos que, afinal, o que tinha dito sobre o DEO é que as medidas não eram para a consolidação orçamental. Ora, eu vou lembrar as palavras precisas do Sr. Primeiro-Ministro no dia 14 de abril em Valongo, sobre o DEO. Não são medidas que incidam em matéria de impostos, salários ou pensões. E veja lá, Sr. Primeiro-Ministro, passado uma semana, medidas sobre impostos, aumentou o IVA, medidas sobre salários, aumentou a contribuição da TSU e, portanto, diminuiu os salários, medidas sobre pensões, transformou em definitivos os cortes que eram provisórios. O Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa numa semana e a desdisse-a no documento de estratégia orçamental na semana seguinte. Aliás, vai sendo habitual que este Governo promete no ar vários cortes de impostos ou vagos aumentos salariais para depois assinar nas costas dos portugueses sempre e só cortes de salários e aumento de impostos. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que é importante conhecer a carta de intenções do Governo. É por isso que temos de saber com que é que o Governo se está a comprometer para o futuro. Porque, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, a sua palavra não chega. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer uma pergunta sobre o ato eleitoral. Como sabe, em Portugal nós consideramos que o dia das eleições deve decorrer de forma serena e sem qualquer tipo de pressões e, por isso mesmo, no dia das eleições, eu, Sr. Primeiro-Ministro, qualquer um dos deputados ou deputadas que estão nesta sala, qualquer um dos membros do Governo, está impedido de promover eventos políticos públicos, participar neles. Bem, nestas eleições, em que vai estar a ser avaliada a política da Troika, o BCE promove uma conferência com todos os altos representantes da Troika em Portugal, que começa precisamente no dia das eleições. Isto é uma ingerência no processo eleitoral com lives provocatórios sobre o nosso país. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe agora aquilo que já lhe perguntámos por escrito. O que é que o Governo está a fazer para impedir esta conferência no dia das eleições? É a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, primeiro a questão do DEO. Afirmei, e volto a reafirmá-lo, os objetivos que nós temos para continuar a reduzir o déficit público em Portugal e, portanto, para cumprir aquilo que são as normas apontadas, incluídas no Tratado Orçamental e que implicam que Portugal tenha o seu objetivo de médio prazo, que é não ter um déficit estrutural superior a 0,5% do PIB, possa ser cumprido, não implicará na estratégia orçamental até 2018 aumentos de impostos, redução de salários e redução de pensões. Senhora Deputada, eu vou voltar a afirmar. Nós, no documento de estratégia orçamental e nas medidas que lá incluímos, para poder reduzir o nosso déficit em 2015, em 2016, em 2017 e em 2018, não tencionamos recorrer nem a diminuições de salários, nem a diminuições de pensões, nem a cortes, nem a aumentos de impostos. E as medidas que apresentámos, discriminadas já para 2015, ainda não apresentámos para 2016, 2017, 2018, de resto, deverá ser, evidentemente, o Governo que sairá das eleições a fazê-lo. Mas as medidas para 2015, nós já dissemos quais são. Foram apresentadas publicamente. Correspondem a 1.400 milhões, dos quais apenas 150 milhões se apresentam do lado da receita. As outras referem-se a reduções sectoriais envolvendo um programa de digitalização e de desmaterialização da administração, a redução do número de funcionários assente, quer em rescisões amigáveis, quer em aposentações que, entretanto, se vão realizar,
e também em reestruturações sectoriais. Elas foram discriminadas no DEL. O que a senhora deputada assinala como uma incongruência é a substituição da SES, da Contribuição Extraordinária de Solidariedade. A senhora deputada pode ser, dou a mão à palmatória, que possa ter subsistido alguma dúvida sobre a maneira como me expressei sobre o DEL e as medidas para 2015 e seguintes, com a substituição da medida da SES. Nós, se não podemos transformar em definitivo, e não devemos, a medida temporária que foi adotada, não podemos também ignorar a necessidade de corrigir o financiamento que garantirá a sustentabilidade da segurança social. E, senhora deputada, nós dissemos-lo em janeiro, quando o Tribunal Constitucional achou que não era compatível com a Constituição a medida de convergência das pensões da Caixa Geral de Aposentações para a segurança social, as regras da segurança social. Nós dissemos que em 2015 alargávamos o âmbito da SES, baixando a pensão de referência a reduzir para 1.000 euros por mês e que iríamos antecipar o autofinanciamento da ADSE. Mas que quando apresentássemos uma medida com caráter duradouro que substituísse essas, iríamos ao encontro das preocupações do Tribunal Constitucional, que dizia que os senhores não podem pôr apenas os pensionistas e apenas os pensionistas públicos a suportar esse déficit da segurança social. E o que nós fizemos, senhora deputada, foi redistribuir esse valor. E, portanto, não acrescentamos nada para a consolidação orçamental. Não vamos ter menos déficit em 2015 pelo facto de termos aumentado em 0,25% o IVA e em 0,2% a TSU. Partimos exatamente do mesmo patamar que em 2014, senhora deputada. Portanto, não há nenhum contributo dessas medidas para a consolidação orçamental. E é nesse sentido, senhora deputada, que eu quis deixar o compromisso de que não vamos fazer a consolidação futura à custa de novas medidas desse tipo. Ao contrário, nós previmos a substituição do corte dos salários da função pública, dizendo que o iríamos reverter até um prazo máximo de 5 anos e que iríamos, na substituição por uma medida duradoura da Contribuição Extraordinária de Solidariedade, de aliviar bastante aquilo que é o esforço dos pensionistas. Segunda questão, senhora deputada, a referência que fez, já o senhor deputado Jerónimo de Sousa o fez, a uma reunião que o Banco Central Europeu vai promover em Portugal de dia 25, creio eu, até dia 27. Senhora deputada, o Governo de maio, dia 25 de maio a dia 27 de maio, não é uma organização do Governo português, senhora deputada, nem é uma organização relativamente à qual o Governo português se deva pronunciar ou consultar, ou ser consultado. Mas quero dizer à senhora deputada o seguinte, mas quero dizer, não sei se os senhores deputados sabem, nós vivemos na União Europeia, em que a iniciativa livre de todos os agentes e instituições não está sujeita a controle prévio do Governo. Qualquer entidade, senhora deputada, pode promover eventos em Portugal, como é o caso, de resto, da Champions League, que vai ter lugar em Portugal, imagina, senhora deputada, no dia de reflexão. Espero que a senhora deputada não esteja preocupada com o efeito que isso possa ter na reflexão dos portugueses. O que lhe posso dizer, senhora deputada, em todo o caso, é o seguinte. Em primeiro lugar, não é uma reunião da Troika. Não é uma reunião da Troika. É a primeira reunião que o Banco Central Europeu vai realizar com todos os bancos nacionais da União Europeia. Reuniões desse tipo são realizadas por outros bancos centrais, com a mesma regularidade. Eu considero até, senhora deputada, prestigiante para Portugal que o Banco Central Europeu tenha escolhido Portugal para fazer a sua primeira reunião anual com todos os bancos nacionais europeus. Mas, senhora deputada, eu não estou preocupado com o efeito que sobre os portugueses pode ter o facto do Banco Central Europeu vir realizar a sua reunião anual a Portugal. Acho até que é prestigiante para o país, mas eu percebo que haja partidos que consideram ofensivo que o Banco Central Europeu ou qualquer outra instituição escolham Portugal para fazer as suas reuniões. Mas isso, senhora deputada, eu sinceramente não posso fazer nada. É a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a cimeira começa no dia das eleições, é uma cimeira que reúne Lagarde, Barroso, Draghi no nosso país, vão estar cá todos. O seu parceiro de coligação, que gosta tanto de falar de protetorado, nada assemelha tanto o nosso país a um protetorado do que ter no dia das eleições a Troika a aterrar cá de malas e bagagens. Há um elemento de dignidade nacional que o Sr. Primeiro-Ministro despreza, como despreza sempre. Ficamos, aliás, curiosos de saber se o Sr. Primeiro-Ministro estará a pensar a ir a tal cimeira. O Sr. Primeiro-Ministro faz jogos de palavras, tenta não responder aos temas, julga que Cristiano Ronaldo faz parte da Troika e baralha o futebol com uma cimeira do BCE. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há jogos de palavras que não escondem o essencial. Da última vez que eu reparei, o IVA era um imposto e vai aumentar. Da última vez que eu reparei, a TSU faz parte do salário e vai aumentar o desconto e, portanto, diminuir o salário. Da última vez que eu reparei, o DEO tem um novo imposto sobre as pensões, transformando em definitivo o que era provisório. Sr. Primeiro-Ministro, sobre o DEO e tudo o que disse até agora, é caso para dizer que mais depressa se apanha um Primeiro-Ministro do que um coxo. E, Sr. Primeiro-Ministro, queremos saber o que aí vem. Hoje fez assim sempre, gosta nos debates de fugir às questões, gasta o tempo como entende. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queremos que hoje utilize o seu tempo para dizer o que vai acontecer com os salários da função pública em 2015. Queremos que diga se a combinação entre a reposição que foi prometida e a tabela salarial única que está prevista pode significar perda de rendimentos para funcionários públicos. Queremos que o Sr. Primeiro-Ministro garanta que nenhum funcionário público vai ter perda de rendimentos. E queremos também que esclareça como é que está a pensar em fazer com os salários dos privados e se é verdade que faz parte das intenções do Governo cortar os salários nos privados através da caducidade da contratação coletiva e a possibilidade de redução dos salários, dos vencimentos, com a caducidade da contratação coletiva. Sr. Primeiro-Ministro, há opções que se fazem. Dizia há pouco no debate, é preciso ver de onde se tira o dinheirinho. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos reparado onde se vai buscar o dinheirinho. Temos reparado onde vai buscar. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, temos reparado que vai buscar o dinheirinho sempre a quem trabalha. Porque reparamos, Sr. Primeiro-Ministro, que quando nunca há folga orçamental para que o IRS possa baixar, o IRC já baixou. Porque reparamos, Sr. Primeiro-Ministro, que quando não há fundos para acolher aos desempregados e desempregadas que estão sem nenhum apoio, houve dinheiro para pagar os swaps inesperados que apareceram. Há sempre dinheirinho para a finança. Nunca há a solidariedade, o apoio necessário a quem trabalha. E é por isso que é necessário esmiuçar a saída, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro. É preciso esmiuçar estes 3 anos, para lá do foguetório, seja do Conselho de Ministros em modo comício, seja das caravelas de plástico. Aquilo que fica é um país que perdeu 500 mil de postos de trabalho. É uma dívida pública que aumentou e uma dívida privada que se manteve. Um desemprego galopante, uma imigração como nunca se tinha visto. Somos um país que tem hoje menos crianças, mas mais crianças pobres. Não há nada que nos faça sorrir quando olhamos para a sua política, Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que sabemos, e termino, Sr. Presidente, é que o problema que Portugal tem, o problema gigante que Portugal tem, é o problema da dívida pública e essa só aumenta e o seu Governo não sabe responder-lhe. Saiba, Sr. Primeiro-Ministro, que há um consenso nacional cada vez maior e cada vez mais vozes que ao nível internacional o defendem. É preciso reestruturar a dívida. Essa sim será a única saída para o nosso país. Para interpelar o Sr. Primeiro-Ministro em nome do Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónio.